Queridos, boa tarde a todos. Olha que delícia de lugar. Eu estou no interior do Espírito Santo, mais ou menos no meio do estado, um lugar chamado Sobreiro, mas é roça, né? Sobreiro é um distrito de Itaguaçu. E a gente veio longe aqui para estar com irmãos. Vamos fazer uma reunião cristã bem informal e o louvor já está começando lá atrás. Queridos, antes da reunião começar, é claro que tem um cafezinho, né? Tem que ter, onde tem crente tem comida. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado de comilão, porque é a oportunidade da gente estar junto, né? À mesa, compartilhando sobre o reino de Deus, conversando sobre problemas da vida, problemas espirituais, orientações da palavra pra gente. E aqui as crianças também ficam bem à vontade. Quer que eu filme?
Amém? Amém. Nossa, esse amém foi. Pode sentar, pessoal. Quem estava em pé. Nós não vamos apresentar o povo agora, não. Nós vamos direto para a palavra. Todo mundo está sedento pela palavra. Então, Laura, faz favor. Gente, quero agradecer o Lauro, porque vocês sabem, ele está de regime, né? Então ele não está se esforçando muito. Se precisar sentar, ele vai sentar, porque às vezes dá um cansadinho nele, né? A glória a Deus pela posição dele de estar com a gente aqui mesmo nessa condição. Amém? O Senhor vai continuar trabalhando na vida dele. Alexandre, ora pelo Lauro aqui, pela palavra, pelo tempo. Amém, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos como tu és grande sobre a terra, sobre nossas vidas. Amém, é uma grande alegria estarmos juntos, né? Nos alegramos por estarmos juntos, nos alegramos pela vida do Lauro, por ele poder estar aqui. Amém, venha trabalhar conosco, venha falar conosco, venha usar o teu filho. Amém. E continua fortalecendo a saúde dele, em nome de Jesus. Amém. Eu e Roberto Carlos, a gente gosta de pedestal. Amém. Esse cântico foi providencial. Meu Marco, cadê o Marco? Foi providencial. Porque nós cantamos isso e quando vem as dificuldades ou quando as coisas não saem do nosso meio, do nosso modo, a gente esquece quão grande é o nosso Deus. Quero compartilhar com vocês um pouquinho do último discurso, dos últimos conselhos de Jesus antes do Getsemane. Então vocês podem abrir aí a palavra em João 14. Senhor, nos ajuda, Senhor, queremos compreender o teu coração. Há coisas muito fortes aqui e nós pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a compreender as Tuas Escrituras, a Tua Palavra e receber dela o poder que ela tem de transformar a nossa vida, no nosso coração. João 14, a partir do versículo 1, eu vou pular alguns versículos. Sem problema. Vocês estão me ouvindo bem, né? A palavra diz assim, que o coração de vocês, eu vou ler na tradução NAA, a versão, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Outra versão diz, não se turbe o vosso coração. É o mesmo que falar assim, não agite o coração de vocês. Não tenha o coração de vocês agitados, preocupados, angustiados. Porque vocês creem em Deus, creem também em mim. Jesus falando para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E Ele está nos consolando. Amém. Aleluia. Ele é um consolador. Tanto é que lá na frente Ele vai dizer que Ele vai, mas Ele vai mandar outro consolador. Não fiquem preocupados. Eu quero colocar para os irmãos que, entre muitas coisas, Deus me falou de duas coisas que desafia muito o cristão. Que é o perdão, é um desafiador para nós. E o descanso em Deus, a confiança. Porque descansar enquanto tudo vai bem
é igual um mineirinho comendo um queijinho. Porque é tranquilo. Falar de fé, falar que crê no Senhor, cantar quão grande é o nosso Deus. Mas quando a gente está sem o controle das coisas, confiar é um desafio, mas é possível. E aquele que crê, como ele diz aqui, crê em Deus, crê também em mim, vai experimentar dessas coisas. Não somente desse poder, mas vai experimentar dele mesmo. E vocês vão entender por que um pouquinho mais na frente. O desafio que nós temos em nosso coração, nossa mente, coração, não é somente experimentar o poder da palavra, mas receber dele, do próprio Senhor, em nossa vida. E isso faz toda a diferença, não só para a nossa vida, mas para aqueles que estão ao nosso redor. E nisso nos tornamos uma testemunha viva do poder da palavra transformadora. Porque o alvo da palavra, quando nós a recebemos, é transformar primeiro a nós e depois quem nos ouve. E mais para frente nós vamos ver que quando nós temos essa palavra, é dela que nós falamos. E é dela que nós damos testemunho. Porque ela está em nós. Porque Ele habita em nós. Porque nós somos dele. Ele é nosso Senhor. E nós somos dele. Ele diz no versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu vou pular o 5, eu vou para o 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não poderia dizer assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele disse: ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Porque ele e o Pai ele está aqui habitando em nós, mas ao mesmo tempo ele está lá nos céus junto ao Pai. Então ninguém vem ao Pai porque ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senão por mim. Porque o nosso Senhor está junto ao Pai. Ele e o Pai são um. Se vocês, os 7, me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Por quê? Porque ele diz que quem vê o Pai, vê a mim e vê o Pai. Então, não tem como. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar ao Pai. Mas qual o nosso desafio e uma graça tremenda que temos recebido da parte do nosso Senhor? É que temos tido a oportunidade de conhecer o Pai, o Filho, ou o Filho e o Pai, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Habita em nós quem? Os que creem. Então gravem essa palavra, crer. Não é por sentimento, não, está na hora da apelação ainda não, pera um pouquinho. Aceitou Jesus? É. Então, até perdi aqui. Está falando que ninguém vem ao Pai, senão... Sim, isso aí tudo bem, mas nós temos Os que creem. Hã? Os que creem. Os que creem, porque sem crer, guardem a palavra crer, porque sem crer, você não vai conseguir alcançar ou receber essas promessas que o Senhor. E temos alguns versículos que falam sobre isso. Lá em Marcos,
finalzinho de Marcos, ele diz que os sinais hão de acompanhar os que creem, e não os que creem vão acompanhar os sinais. É muito importante a palavra crer. No versículo 10 diz assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai, o 11, e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Olha bem, bom, eu vou ler o 12 primeiro. Em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Se o que o Senhor Jesus nos ensinou aqui, e durante todo o tempo que ele conviveu com os discípulos, ele dizia que o Pai está em mim, as palavras que eu digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim que faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio pelas mesmas obras. O nosso testemunho deve ser esse, porque nós temos que imitar Jesus. O Senhor habita em nós e nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez. Por que as pessoas vão crer que eu sou um discípulo, que você é um discípulo? Por causa das mesmas obras. Como nós que declaramos nossa fé, que cremos no Senhor Jesus, podemos fazer obras ou ter reações, ter uma vida diferente da que Jesus teve, que recebeu do Pai, que fez a vontade do Pai, que nós queremos fazer a vontade do Pai por meio de Jesus, em que o Espírito Santo nos revela o Filho e nos revela o Pai. Para a gente compreender isso, eu posso dar um testemunho. Creia que eu amo meu Senhor por causa das mesmas obras, pela obediência que eu tenho ao Pai e a Cristo, que são as mesmas obras. Não pode haver algo diferente. Não pode ocupar em mim, em você, alguma coisa de desobediência à vontade do Pai. Porque é incompatível. Não pode caber as duas coisas aqui dentro. Nós somos templo e morada. Nós declaramos no batismo que renunciamos tudo e que agora vivemos para o Senhor. A cruz está operando em cada um de nós. E a cruz fala de morte. Mas nós temos a boa notícia que ressuscitamos com Cristo também. Não ficamos retidos, mas cremos num Jesus ressurreto, que venceu a morte. Mas temos que crer que Ele habita em nós pela fé. Por isso que eu disse, guarda a palavra crer. E porque nós cremos, e não pelo que vemos, mas porque cremos, nós vamos obedecer. Porque se fosse pelo que vemos, já teríamos desistido. Se fosse pelo que sentimos, já teríamos desistido. Ah, hoje eu não estou com vontade. Ah, hoje eu não quero. Hoje eu não estou vendo nada. Estou aí anos sofrendo, não estou vendo nada. E a gente vinha no carro falando, tem pessoas que desistem. Porque espera que Deus faça algo para lhe agradar. Esquece que nós é que vivemos para o agrado do Pai, não Ele para nos agradar. Amém. Viveremos com todo o agrado lá quando estivermos com Ele na eternidade. Não haverá dor, tristeza, enfermidade, mas paz. Aí sim. Mas aqui,
Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais cumprimos a sua vontade, quanto mais somos desafiados a deixar os costumes do mundo para viver uma vida com o Senhor, mais seremos provados. Isso de um modo geral, não estou dizendo que é todo mundo, isso de um modo geral. Porque nós vamos ser provados e uma vez aprovados, essa provação e a aprovação tem um valor muito superior a qualquer ouro depurado. Vale a vida eterna. Amém. Quando ele diz que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque ele veio como uma pessoa aqui na terra. Agora ele habita em nós, na igreja. A igreja é uma multidão. Não se resume a Itaguaçu, Vitória, Vila Velha, não, é uma multidão. É ele andando na terra através da igreja e fazendo umas obras maiores. Mais pessoas, mais testemunhos. O quanto é importante o nosso testemunho diante do Senhor e diante dos homens. Não importa onde a gente está. Ele ainda diz assim no 14, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me pedir alguma coisa em meu nome, tem que ser de acordo com a vontade dele. Porque ele buscou a vontade do Pai em todo o tempo. Aí diz assim, de 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de, com o propósito de que esteja com vocês para sempre. Que Espírito é esse? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Como que o Senhor voltou para estar conosco? De que forma que Ele está conosco hoje? Pelo Espírito Santo. Ele está conosco, não nos deixou órfãos. Que é pelo Espírito Santo que Ele está conosco. O que muitas pessoas confundem com a vida cristã é com a ideia ainda do sistema do mundo. O fato de serem cristãos não vão ter problema, não vão ter enfermidade, câncer não vai aparecer, ninguém vai bater no meu carro, porque eu sou do Senhor, não é nada disso. O nosso testemunho, ele é crescente e trabalha em nós na medida em que as coisas não saiam de acordo com o sistema do mundo, mas a nossa fé permanece nele. Porque o que nós esperamos dele é a presença dele. E o nosso alvo é viver com ele para sempre. Amém. Amém, viu? Amém. Glória a Deus. Aquele 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Quantas pessoas querem reclamar de que não tem a presença do Senhor, não percebe, até não sente, nós temos que crer, não sentir, mas Deus pode nos permitir sentir sim a presença dele, ter uma visão, ouvir a voz. Deus pode fazer isso. Não pode ser a base da nossa fé. A nossa base é crer. Mas Deus pode permitir isso. Mas quantas pessoas desejam isso, não vê? Por quê? Porque não guarda os mandamentos, não guarda as palavras do Senhor. O que é guardar a palavra do Senhor? Guardar a palavra do Senhor é para permanecer obediente à palavra. Não é obediente ao discipulador, não é obediente ao pastor, não é obediente a alguém, à igreja, no sentido...
Não, é o Senhor, ao Senhor, pela palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, é pela palavra. A palavra, à medida que eu leio, a palavra me faz ouvir o Senhor. Eu tenho que ouvir pela palavra. E eu guardar esses mandamentos, ainda que eu tenha uma multidão me mandando ir para outro lugar, não, eu vou, porque aqui essa é a direção que Deus me dá. Eu abandonei tudo por causa do meu Senhor, e é com Ele que eu vou andar, eu vou seguir os passos do meu Senhor. Porque eu o amo. Eu o amo. E eu creio que Ele me ama. E o que eu tenho vivido hoje é uma manifestação dele. E se não tem, eu quero, eu vou buscar essa manifestação para que eu creia, um relacionamento pessoal. Para quem é casado, o marido tem que ter esse relacionamento, a esposa tem que ter esse, é pessoal, é pessoal. É buscar isso diante de Deus. Porque é muito tremendo. E é sobre isso que o Senhor está dizendo para os discípulos mesmo, assim. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra novamente. E meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. É muito para a cabeça do homem, do humano. Ser habitação de um Deus todo-poderoso, do Filho que obedeceu, que também é Deus, que viria em nós e faríamos morada. Isso para quem não crê na palavra, isso é loucura. É loucura. Até para nós que cremos, eu já chorei pensando nisso, meu Deus, euzinho, ou o A, o B, o C, você, pensar que somos morada. Eu penso, meu Senhor, não quero ter nada em mim que possa obstruir ou inibir a tua morada em mim. Nenhum pecado, nem ira, nem indignação, nada. Não quero nada. Eu sei que eu erro e eu peço perdão, mas eu não quero, porque eu quero permanecer sendo essa morada do Senhor em mim. Em mim. Eu escolhi isso, eu vi, eu vejo essa graça maravilhosa, esse amor. Eu tenho que rejeitar o pecado, aceitar a cruz como meu Senhor aceitou a cruz, passou pela cruz em obediência ao Pai. Eu também tenho que carregar a minha cruz e permitir que eles permaneçam em mim e eu permaneça guardando em obediência a sua palavra, ao seu Espírito, provando coisas excelentes, não trocando coisas eternas e excelentes por coisas dessa terra que são passageiras, não deixando de amar meu irmão, porque Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Eu tenho que me preocupar no bom sentido da palavra, me atentar a imitar Jesus. Se Ele perdoou, eu quero perdoar. Se Ele entregou a vida, eu quero entregar. Se Ele sofreu por amor e obediência ao Pai, esse é o meu caminho. Esse é o seu caminho. E não adianta a gente querer fazer um atalho. Esse é o caminho. Não tem como. Agora, por que muitos têm 30, 40 anos que vão às reuniões, participam de todos os eventos e não experimentam? Porque o coração ainda não foi entregue. E não é por necessidade. Não deve ser por necessidade. Deus até usa a necessidade para nos atrair. Mas deve ser por amor, por compreender o sacrifício de Jesus por amor a nós. Nós que não merecemos. Não é só não merecíamos, não. Nós não merecemos. Mas temos essa graça. Porque o contrário também
é verdadeira, o versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. E novamente ele fala que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. A palavra angustiado e medo, nós somos humanos. E isso faz parte de um processo nosso. E o Senhor sabe disso. Mas nós podemos exercitar a fé justamente nesses momentos em que a angústia vem. O próprio Jesus falou, estou angustiado, minha alma está angustiada. Como homem. Mas nós podemos experimentar uma graça maravilhosa de ter um consolo e um sustento do nosso Senhor nesses momentos de muita angústia. O livramento vem dele. O consolo vem dele. E a palavra livramento é muito importante. O medo, ele tem dois caminhos importantes. O medo é importante ter medo. Por um motivo. O medo te faz não ser mordido por cobra, quando você vê uma cobra. O medo te faz não botar o dedo na tomada para tomar um choque de 220, 360 volts. Porque você sabe que ali vai te prejudicar. Então o medo tem essa vantagem. O corpo humano tem esse medo para nos livrar de coisas ruins. Defesa. Defesa. Obrigado. Mas o medo também tem o lado ruim dele. Quando se trata de fé, de relacionamento com o Senhor, o medo, ele abre porta para entrar coisas em nosso coração que não convém ao Senhor. Por quê? Porque o medo é o contrário da fé. A fé bloqueia qualquer seta, sugestão do inimigo. Mas o medo abre portas para dúvidas. Será que é bem assim? Será que é isso mesmo? Mas nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui, como Jesus falou para os discípulos. E nós somos esses discípulos. Então o medo vai nos ajudar a ter defesas, mas o medo também pode atrapalhar um crescimento que o Senhor quer dar a nós. Um crescimento de experimentar coisas maiores na vida da vida dele. E eu creio que o Senhor falou isso com base nesse medo de não bloquear o que Ele quer fazer, operar dentro de cada um de nós. Porque todo o trabalhar do Senhor é de dentro para fora. Ele está preocupado em trabalhar dentro de nós e não exterior. E Ele criticou muito os escribas e fariseus. Vós que limpam os pratos ali, mas o interior não está legal. Limpa o copo por fora, mas o interior de vocês está muito sujo. Vocês têm lá lugar que enterra lá os mortos, sepulcros. Por fora tudo bonito, flores, branquinho, bonitinho, mas por dentro tem carniça, tem osso. Ele quer trabalhar dentro de nós. Dentro de nós. E muitas vezes essa ferramenta, não estou dizendo que são todas as vezes, são situações que vão nos deixar com dificuldades, que nós vamos ter que tomar uma decisão para o Senhor. E às vezes perder coisas. Perder dinheiro, perder status, perder posição. Amigos que devemos mudar, os nossos amigos, eu creio muito nisso, amigos entre aspas. Amigos da velha dispensação. Amigo da onça. E
Para ele isso que ele estava dizendo, não fiquem com medo. E por incrível que pareça, pela graça de Deus, quando veio lá o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os irmãos, eles ainda debaixo de prisões, açoites, eles não paravam de anunciar, não ficaram com medo. Amém. Lá em Atos, quando eles foram presos aquela primeira vez, eles oraram e disseram, eles estão perseguindo ao Senhor. Dai-nos intrepidez para anunciar cada vez mais. Não tiveram medo. Amém. E eu gostaria de viver assim. No 30 diz assim, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Eu queria falar um pouco sobre isso. Lá em 1 João também, no capítulo 5, no versículo 18. Quero falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Existem algumas retaliações, eu até creio que existem, mas o medo favorece isso. Porque a palavra vai dizer que, diz ali que Jesus falou, ele não tem poder sobre mim. Então vamos pensar aqui, se nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai e o Filho habitam em nós através do Espírito Santo. Então quem está em nós? Quem está morando em nós? Jesus. Ele disse que o inimigo não tem poder sobre ele. Se ele está em nós, o inimigo não tem poder sobre ele que está em nós. Então, para acontecer alguma coisa, tem que ter a permissão do Senhor. Isso não quer dizer que Paulo sofreu muito. Olha o poder que Paulo tinha, quantas experiências de Paulo, mas sofreu muito, açoite, apedrejamento, naufrágio, roubo, tudo. Mas o interior de Paulo não mudou. Nós estamos preocupados com o nosso exterior. O interior de Paulo só crescia mais no Senhor, mesmo mediante as perseguições, açoites e tudo mais. Todos nós queremos ter unção e graça de Paulo, mas não queremos passar por que Paulo passou. Eu, pelo menos, confesso que não. O 5,18, 1 João, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou em outra tradução, não vive pecando. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Olha só que lindo. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Então eu quero dizer assim, não, estou falando para mim e para vocês, não tenham medo. Se vocês creem no Senhor, se vocês creem que são habitação do Senhor, se vocês têm fé de que o Senhor habita em vocês, habita em nós, devemos descansar no Senhor. É um desafio, foi o que eu falei. É um grande desafio. Descansar no Senhor. Vai lá para o versículo, no mesmo capítulo, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Olha que coisa mais tremenda. Eu até quero repetir isso aqui, por favor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Então, dizer que nós cremos sem praticar, você vai ver aqui em primeira carta de João que nós somos mentirosos. Eu vou ler aqui depois. Portanto, nós damos testemunho da nossa fé na medida em que nós, o quê? Praticamos. Obedecemos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Em outra tradução, não são penosos. Como? Parece que é tão difícil guardar os mandamentos? Parece ser tão penoso, mas por que que não é? Porque quando Ele habita em nós, quando nossa disposição de fé e crer é de agradá-lo, nós queremos cada vez mais dele. É Ele que nós queremos mais. Os valores da terra somem e passamos a ter valor eterno em nosso coração. Amém. Não é casa, não é viagem, não é carro, não é título, não é nada mais tem valor. O valor é Ele. E o valor é cumprir a vontade dEle. Porque todo, continuando aí, o 4, que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É o remédio. Daqui a pouco eu tomo. Tem água aí. Não, daqui a pouquinho eu tomo. Tranquilo. Então, queridos, não é, eu creio. Se você for na rua aí, Itaguaçu, qualquer lugar, você falar assim, você crê em Deus? Ponta aí, vai, creio. Eu creio. Sabe o que Tiago fala sobre isso? Que até os demônios creem e se estremecem. Mas você sabia que se você perguntar assim, pergunta, você crê em Deus? Eles vão dizer creio. Mas se você perguntar assim, você crê em Jesus? Isso incomoda. Muito. Mas muito. Mas o fato de crer é uma coisa. Agora, crer e praticar. Crer e obedecer. Crer e continuar obedecendo. Guardar a palavra é continuar obedecendo a palavra. Aí, capítulo 2. Tá, nós guardamos, mas não vamos mais pecar? Não. Nós não vamos viver na prática do pecado. Mas lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Quantos dizem conhecer o Senhor, mas vivem em prática de pecado? Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Então, qual o cuidado que nós temos que ter aqui? Nos identificarmos com aqueles que são discípulos, morado, tempo e morada do Senhor em espírito, e que guarda a sua palavra. De que forma? Praticando a sua palavra, obedecendo a sua palavra, por mais difícil que seja. Mas quem guarda, o versículo 5, a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Porque é um processo de aperfeiçoamento. Aquele que guarda, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nele. Então,
nós não estamos prontos. Talvez Itaguaçu esteja mais pronto, não sei, assim, mas eu vejo que eu estou precisando ser trabalhado demais na conta. Quantas coisas. Mas se eu permaneço, esse amor ele é trabalhado em mim. É aperfeiçoado em mim. Não é isso que eu quero. Quando eu confessei Jesus, eu não disse que é isso que eu quero. Como posso praticar qualquer coisa diferente? Não, eu quero é isso. Aí surgem situações para ocupar a nossa mente, com situações difíceis que a gente não esperava. E os mais íntimos sabem das lutas que eu tenho passado. Nós temos assim, nem quero dar ênfase numa coisa, que quando nós cremos, nós temos a verdadeira esperança. Quando nós cremos, Aleluia. nós oramos e descansamos. Amém. Quando oramos, quando pedimos, segundo a vontade dele. Ao seu tempo e a seu modo ele fará. Não ao meu tempo e no meu modo. Amém. Mas eu posso orar com fé, descansando de que ele cumprirá, porque é da vontade dele. E vou esperar, e vou esperar, e vou esperar, até que ele decida quando fazer essa obra por completo. Por quê? Porque eu quero deixar que o amor do Senhor vai me aperfeiçoando. Eu vou aprendendo com o amor do Senhor. Que o amor dele tem sido aperfeiçoado em mim. E agora eu não amo, não é eu mais que amo, mas é ele que habita em mim e ama. As palavras que eu quero dizer não são minhas, mas dele. Porque eu estou passando pela cruz. E na cruz mortifica o Lauro, o homem, mas Cristo que vive em mim, as palavras que eu digo são dele. Como ele falou que as palavras que ele dizia eram do Pai, porque o Pai estava nele. Se ele está em mim, se ele está em vocês, as palavras que vocês dizem não são suas, mas dele que estão em vocês, que está em vocês. Está claro isso, né? Quem diz que permanece nele, o versículo 6, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que clareza que está aqui. Não pode haver uma incoerência, senão é um falso testemunho. Senão é como Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Longe de nós toda e qualquer hipocrisia. Falamos o que vivemos, vivemos o que falamos e damos testemunho. Vamos errar? Vamos errar. Mas não viveremos debaixo do erro. Nós devemos não pecar, mas se pecarmos, temos que ir a Cristo, a Jesus Cristo, e receber dele novamente o perdão e ser incluído naquilo que ele quer. Amém. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que clareza. Que risco nós temos, porque, vamos falar assim abertamente, aos olhos humanos, as nossas emoções, tem muita coisa bacana aí. Quem não quer ter um carrão, um apartamento de frente para o mar, num lugar, um salário bom demais, que não precisa levantar cedo para trabalhar? Mas essas coisas podem nos afastar do mundo. Tem ricos que estão no Senhor. Essas coisas tem, que Deus deu, e isso não afeta o coração deles. Não há mal nenhum ter um carrão, ter uma nada disso. Mas eu digo assim, quando você coloca o seu coração nessas coisas, é que é o grande perigo. Não precisa ser nem um carrão, nem nada. Pode ser uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta.
Bota o teu coração numa bicicleta, numa moto, só sendo em coisas grandes. Não tá legal, não tá certo. Quantos feminicídios aí que os homens não conseguem nem permitir que a namorada desista dele. E ele comete uma loucura, movido, conduzido totalmente pelo mundo. Isso é muito sério. Às vezes nós não pensamos em coisas grandes, mas tropeçamos em coisas muito pequenas, como o nosso nome. XVI. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu prevaleci, só quem tem raiz suporta o que suportei. Só quem tem raiz não aguenta chorar o que chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar